Pessoal, mais uma live aqui do KiniCart. Hoje nós vamos falar sobre ciência no cotidiano. Hoje vamos transbordar de conhecimentos aí para você, tá? Para você aí que tá aí em casa. Então vão comentando aí, gente, as suas dúvidas. A Raquel, na segunda-feira, ela deixou uma introduçãozinha sobre esse tema quando falou de laboratório. Gente, esse tema é muito bom mesmo. Se você quer saber sobre um pouco sobre a ciência no cotidiano, assista aí até o final, fica aí conosco até o final, tá? Hoje nós vamos estar com o nosso querido amigo Narli Júnior, ele está aqui hoje nós vamos fazer a live compartilhada igual fizemos com nossos outros amigos. E hoje vamos começar a falar um pouco sobre a questão da química no cotidiano, vamos falar um pouquinho sobre conservantes, sobre agrotóxicos. E não se esqueça de que esse vídeo vai estar lá no YouTube daqui a uma semana, hein? Então, se você se alguém deixou de ver, então indica alguém lá no YouTube, porque vai ser muito bom, tá? Vamos começar, galera? Vem cá, Narli, vamos começar. Pra galera procurando. Vamos lá. Dá um oi aí pra galera. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, esse é o Narli Júnior. Ele é licenciando em Biologia e estudante do técnico em Química. Tá? Ele faz a jornada dupla que eu não tenho coragem de fazer. Eu sou meio doido, então acaba que me fortalece nisso aí. Então, pessoal, chama todo mundo aí que você conhece e vamos começar a falar sobre esse tema. Então, vamos começar sobre a questão das fakes que vêm sendo transmitidas aí, né? A questão da dieta alcalina. Cara, que doideira. Cara, então, o Brasil é assim, né? O Brasil é complicado demais essa parada de fake news, né? Então, vamos lá. Então, o pH, gente, só para vocês saberem, o pH é o potencial hidrogeniônico, que ele mede o quão ácido ou quão básico uma substância é. Ou seja, se uma substância é básica, alcalina, dá na mesma. Então, houve um boato aí, um tempo atrás, falando que alguns alimentos básicos seria bom para o combate do coronavírus. E, gente, isso é uma mentira, porque nenhum alimento altera o pH do organismo. Nenhum alimento altera o pH do organismo. E fora que lá tava o limão. O limão com pH de 22, como assim? Gente, não existe. O pH, a escala é de 1 a 14. Então, gente, fiquem atentos aqui. É uma informação segura, nós pesquisamos muito para trazer essas informações para vocês. Claro que a gente é passivo de erro, né? Mas a gente procurou saber bastante para não dar informação errada e ter comprometimento com a verdade, né? A gente não tá falando que besteira, né? E vamos lá, gente, ácido. O pessoal, quando ouve o termo ácido, eles ficam meio... Imagina alguma coisa se deteriorando, imagina aquela pessoa tomando banho de ácido sulfúrico. Breaking Bad. Então, gente, nem todos os ácidos são prejudiciais para nós. Nós temos um ácido muito importante no nosso estômago, que é o ácido sulfúrico, que a biologia nos chama muito de suco gástrico. E, gente, ele é muito importante para a digestão dos alimentos. Então, não é todo ácido que... É claro que você inala um ácido clorídrico concentrado no laboratório é complicado. Então, pessoal, fiquem atentos às fakes. Pergunte a alguém, igual eu estava vendo uma live esses dias sobre a questão de ter um curador. Já ouviu esse termo, curador? Já ouvi, mas não sei dizer o certo o que seria, não. O curador seria alguém para meio que confirmar as informações. Então, hoje, se você tem alguma dúvida aí e nós, por algum acaso, estamos respondendo, nós estamos sendo os seus curadores. Nós pesquisamos, nós sabemos um pouco do assunto, mas não sabemos completamente, né?
Não vamos ser... Doutores, não é isso não. Então, pessoal, vamos lá. Pense sempre, toda vez que vier uma notícia para vocês, se pergunte, analise, tenha um senso crítico, porque não é tudo que você está lendo é verdade, nem tudo que as pessoas colocam no WhatsApp, principalmente... Caraca, no Zap rola corrente de fake news forte. E ali a gente tem que ver, tem que filtrar, né? Nós somos jovens, então tipo assim, a gente está sempre tendo contato com as coisas da atualidade. Então acaba que a gente não sofre muito com isso. Também a gente está no ambiente acadêmico, quando a gente está estudando, né? Antes de entrar nesse período agora da quarentena. Então a gente estava com um ambiente ali onde é debatido justamente isso que agora tá na mídia, onde tá sendo passada a informação. Só que, pô, acontece que muitas pessoas já de idade, muitas crianças também acabam reproduzindo isso. E acaba reproduzindo uma coisa, tipo, eu vi o pessoal falando sobre cloro, porque cloro, teve essa parada do cloroquina aí, né? Mas teve a parada do cloro, que o pessoal tomava banho de cloro porque vai curar do Covid-19. Sim. Entendeu? Tem umas paradas muito loucas. Também lá nos Estados Unidos teve uma corrente, depois de um pronunciamento do Donald Trump, que ele falou que por que não usava os desinfetantes nas vacinas, né, contra o coronavírus, já que eles são muito indicados para prevenção. Gente, como eu falei na live com a Marielle, se algo foi projetado para uma finalidade, gente, é porque houve muitos estudos, muito preparo, muita pesquisa para chegar no mercado. Não é da noite para o dia. Então, se isso é recomendado para limpeza, para desinfecção, então, gente, é para isso. É para isso. Não vai sair tomando aí desinfetante, não. Não, pelo amor de Deus. Você pode ir para o hospital e lá, talvez, se houver alguém contaminado, você contrair lá, né? Nada. E fora que a intoxicação pelo... Doideira, sim. Cara, isso é muito perigoso, porque é perigoso, mas a gente vive num país onde, tipo, a maioria das pessoas é criativa e acaba, tipo, fazendo conexão de uma palavra com a outra, vamos supor, falou de cloroquina, aí juntou com cloro, mas então é cloro que soluciona, tá entendendo? Água sanitária, caraca, sabe só as conexões muito loucas. Daqui a pouco a gente bebendo sapólio, detergente, achando que vai curar do corona. Pessoal, se você quiser falar algo ou expor alguma coisa, pode comentar aí, nós estamos vendo o comentário de vocês aqui e vamos estar respondendo na medida do possível, hein? Okay? Vai chegar. Vamos lá. Falamos sobre o pH, falamos um pouquinho além, né? É verdade. Faz parte. E vamos falar agora sobre solubilidade. Gente, isso está no nosso dia a dia o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Por exemplo, quando você vai escovar os dentes e você precisa lavar a sua boca. Se a pasta de dente fosse extremamente insolúvel, gente, a gente ia ficar jogando água. Você ia perder o tempo do ônibus e ia chegar a começar a aula, você não ia ter tirado a pasta de dente da boca. Então, galera, vamos lá. O que é comum? Água e óleo. Né? Vamos falar disso. Água e óleo, todo mundo tem, quando fala assim, de referencial de uma coisa que é totalmente diferente da outra, usa isso. É misturar água com óleo e a gente sabe que no ambiente acadêmico é bastante debatido essas coisas, que é trazer os questionamentos do mundo acadêmico para o nosso cotidiano. A gente somos licenciados, então a gente vai trabalhar com alunos. Da mesma forma que os alunos têm curiosidade, têm questionamento, eu acredito que vocês também têm questionamento. E voltando a falar sobre a água e o óleo, né? Pode falar um pouquinho mais, porque vou deixar de falar. Galera, a água nós chamamos de uma substância polar, né? E já a gordura, o óleo, eles são uma substância altamente apolar, galera. Então, quando os dois se misturam, é a questão do semelhante dissolve semelhante. Se você alguma vez viu essa questão na química, lembra aí. Comenta aí pra gente ouvir a sua história. Se você já ouviu isso na escola, se algum professor já falou, seu pai, sua mãe,
alguém próximo de você já comentou sobre isso. E a água não se mistura com óleo exatamente por isso, porque ela tem uma polaridade e o óleo não tem, ele é apolar. Então, gente, quando nós vemos sabe, aquela loucura ali que é água com óleo, e depois nós vemos quando descansa, né, vamos dizer assim, decanta, né, decanta ali a situação, o óleo fica na parte de cima e a água na parte de baixo. Por que isso? Por quê? Aí vem a questão da densidade. A densidade, a galera da física aí, depois vai querer cobrar a gente, pode ter um vídeo também, né, de química com física também. A galera da física aí que estiver aí nos assistindo, nós vamos preparar uma live com vocês aí em breve. Né? Sim. Em breve. A questão da densidade. A água é bem mais densa, muito mais densa do que o óleo. Então ela vai pro fundo. Sim. Isso também, gente, a questão também da água. Vamos falar sobre o porquê o gelo boia na água, né? Porque muitas vezes a gente está lá tomando refri, eles têm praticamente a mesma coisa, as mesmas características. Vamos dar água gelada. Por que o gelo boia dentro da substância que é a mesma que ele? Isso se dá pelas características dele. O gelo ele tem uma densidade menor do que da água, por isso ele acaba flutuando. Galera, então, a maioria das substâncias sólidas, elas são mais densas do que na sua fase líquida. Mas na água é totalmente o contrário. A água é dessas. Ela é totalmente diferenciada de algumas outras substâncias. O que acontece com as interações entre as moléculas de água? Elas se expandem quando elas vão para o estado gasoso, aumentando o volume. E quem viu o vídeo sobre densidade, conceitos básicos da química que eu apresentei no canal algumas semanas atrás, gente, tem essa questão que quando aumenta o volume, a densidade diminui. Então, é por isso... É inversamente proporcional. É por isso que o gelo flutua dentro da água. Falando dessa questão de gelo, tem uma relacionar agora, né? Que a gente está sempre utilizando no cotidiano, é a geladeira, o fogão, tá na geladeira a gente vê, por exemplo, minha mãe, ela tem um negócio que é incrível. Tudo que está na geladeira para ela está conservado, ela pode ter passado da validade e mesmo assim ela acha que tá apto de ingerir, né? E a gente vê que em cada produto hoje em dia tem os conservantes, que era um assunto que eu falei com o Cleber para a gente falar bastante, porque a gente está em contato direto com os conservantes, desde macarrão que a gente comeu no almoço, desde cada alimento que a gente ingeriu antes de estar aqui ou depois de terminar a live, a gente pode perceber que existem conservantes. E o porquê que existe a data de validade, entendeu? Porque foi inserido um produto nesses alimentos para que eles pudessem durar mais. Esse é um invento da humanidade que mostra como que o ser humano é capaz de se adaptar. Os conservantes são um exemplo de como que a gente consegue se adaptar ao meio ambiente. Então, gente, os conservantes, cientificamente, eles retardam algumas funções de algumas bactérias, alguns micro-organismos que faz com que os alimentos apodreçam. Então, geralmente é nas enzimas que esses conservantes atuam. E galera, isso é muito sinistro, porque nós usamos inibidores em praticamente outras coisas assim na sociedade. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, vou me alimentar de frutas e verduras, sendo que elas estão lá, estão durando, tá verdinha, tá bonita, por conta de agrotóxico, né? Por conta de coisas, vamos supor assim, compostos químicos utilizados para
perpetuar ou para acrescentar tempo de vida naquele alimento. E infelizmente, a produção do agrotóxico ela é feita com substâncias que alteram, que causam mutação nas verduras, nas frutas. E como é naquela frase, né, que todo mundo fala, a gente é o que a gente come, acaba que a gente, no momento que a gente se alimenta de um alimento com agrotóxico, a gente acaba tendo um agrotóxico no nosso corpo. E isso é prejudicial, que acaba desencadeando, como é que eu vou dizer assim, mas pode gerar um tumor. E tumor a gente sabe, acaba gerando câncer e é uma doença que está aí. Entendeu? Tá aí, é preocupante isso. Aí é preocupante, gente. Não é coronavírus, mas é muito preocupante também. É muito preocupante, né? E, gente, então os agrotóxicos, eles alteram as nossas funções, né, celulares, tipo, geneticamente falando, né? E acaba gerando, como ele falou aí, os tumores. Causa mutação, né? A mutação. Gente, eu li um artigo essa madrugada sobre essa questão dos agrotóxicos. Gente, não é só isso. Tem casos aí no Brasil inteiro de pessoas com distúrbios, pessoas que ficaram com neurologicamente afetadas, né, cara? Com distúrbios mentais mesmo, com essa questão de agrotóxico. Eles foram muito expostos a isso. E, então, alguns deles até se mataram. Então, tipo, um assunto sério. A pessoa chega a ponto de, tipo assim, eu tô tanto tempo em contato que afeta neurologicamente a pessoa, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, entendeu? Muita galera aí, tem um combate muito forte contra os agrotóxicos e vem o surgimento de muitos alimentos orgânicos. Então eu falo, cara, valoriza muito aquele seu avô, sua avó, que vive num sítio, sabe, que vive num lugar afastado e cria seu próprio pomarzinho, cria, sabe, os seus próprios alimentos, né? Tudo natural. É bem melhor do que ter contato com agrotóxico. Para você ver que quando a sua professora de química ou seu professor está explicando a matéria, isso não está tão longe de você, está tão perto de você que você não percebe. E na nossa tarefa aqui é justamente isso, é mostrar o quão perto a ciência está de você. E isso pode ser muito interessante, porque quando envolve a gente, no nosso dia a dia, o ser humano acaba se interessando mais por um assunto, né? E dentro da escola, vendo ali a professora às vezes falar de molde, de estequiometria, da causa de desinteresse. E causa desinteresse, porque as pessoas acham que aquilo está distante deles, mas na realidade isso está tão perto da gente. E, gente, vamos falar de uma questão que, se você já cozinhou, provavelmente você já vivenciou. Você já cortou uma cebola? Conta aí nos comentários aí. Você já cortou uma cebola? Ou a galera que nunca cozinhou também tá aí. Também também tem a galera que coloca a cebola na água para evitar esse transtorno, né? Mas você que cortou a cebola simplesmente lá, sem colocar ela na água e deixou aquelas gotículas cair no seu olho. Então, por que choramos? Hein? Por que choramos quando cortamos cebola? Vem esse questionamento, né? É um mecanismo de defesa do ser humano. Quando a gente entra em contato com a substância que ela sai da cebola, acaba irritando nossos olhos e a gente lacrimeja. Tipo assim, eu falei isso com o Kleber, pra gente relacionar pra gente ter aquele teorzinho de curiosidade, de a gente estar sempre em contato com uma situação, mas a gente não, às vezes pensando na própria faculdade a gente fala sobre isso, sobre o problema, a causa, de trabalhar em cima de situações que a gente pode solucionar lá na frente. A gente é eterno aprendiz, então a gente está sempre aprendendo a se adaptar nas situações que a gente se envolver, entendeu? No caso da cebola, as pessoas que banham a cebola, elas foram meio que hackers e descobriram que assim elas não vão lacrimejar, entendeu? Então, galera, quando você corta a cebola, uma enzima entra em contato com as células da cebola que produz ácido pirúvico e outra substância que eu vou falar com vocês aí no comentário, que é muito difícil o nome dela de se pronunciar.
ok? Entendi. É... É difícil, é difícil. E quando essas substâncias entram em contato com os nossos olhos, ela acaba irritando o olho, e o olho, como um mecanismo de defesa, como o Narli disse, acaba lacrimejando para repelir aquelas substâncias. Sim, sim. Então, pessoal, vamos falar sobre fermentação, que é um assunto também que está muito no nosso dia a dia, né? Pra galera que gosta de tomar um goró também, isso aí é importante. O etanol tá aí, ó. O etanol tá aí, gente. Produzido, como nós falamos lá na live da Marielle, o etanol de primeira geração é produzido lá cortando a cana-de-açúcar e aquela fermentação. E de segunda geração é com os resíduos dessa cana A extração, de primeira geração. Galera, então, também tem outros alimentos aí que nós consumimos que é através da fermentação. Como, por exemplo, o pão. O pão tem a fermentação alcoólica. Você tinha me falado sobre isso e eu fiquei assim, falei, como assim? E o Kleber tinha me falado sobre quando a gente se alimenta muitas das vezes um pão que teve um processo de fermentação mal formado, teve um progresso ruim, você acaba sentindo um gosto. Mal assado. Mal assado. Você Você acaba sentindo o gosto. Gente, eu não tô de loucura não, tá? Eu já provei um salgado e tinha gosto de álcool. Tinha gosto de álcool sim. Outro que eu brincando. E então, galera, a fermentação está tão próxima da gente também. Iogurte é um isso, caso de gente. fermentação. É um caso de lactobacilos. E, gente, esse consumo que essas bactérias e leveduras fazem para gerar, né, o etanol ou um ácido lático, gente, isso tudo é ciência. Isso tudo está tão perto da gente que a gente lá na escola ignora e que nós deixamos passar. E, gente, a partir de hoje, conta aí para os seus amigos, para sua família, tudo isso que você está ouvindo aqui. Que, gente, é muito importante a gente divulgar as ciências, porque já estamos com uma defasagem na educação científica quanto as fake news, o pessoal acreditar em coisa que tipo... Parece que não existe um combate contra o estudo. Isso! É o que eu falei com a Marielle, gente. Tipo, a gente estuda, você também participa de pesquisa, é um trabalho tão duro, que exige tempo, exige paciência, a nossa mente está... Você tem que realizar muita ligação, tem que fazer sinapse, tem que fazer tipo assim, porque eu tava trabalhando no caso do mexilhão com o Manildo e tal, nosso professor lá, e tinha casos que ele falava assim pra gente procurar saber sobre aquilo, porque muitas das vezes a pessoa tá lá na faculdade, galera da faculdade agora, diretamente pra galera da faculdade, muitas vezes a gente está numa pesquisa e a gente não tá afim de ele, e acaba, tipo, isso é um desinteresse nosso, isso não pode atrapalhar no desenvolvimento da ciência, entendeu? A ciência tem que evoluir, a ciência tem que estar sempre em progresso. Isso mesmo. Então, ali você tem que estar disposto, entendeu? O que eu imaginei criando esse tema, né? Ciência no cotidiano. É para te despertar um momento de curiosidade, entendeu? Te tirar um pouquinho da zona de conforto. Muitas das vezes para a pessoa que nem liga, para ela, tipo assim, começar a pensar sobre isso. Porque eu vejo muita gente caindo na questão da ignorância, entendeu? É um conhecimento que já foi esquecido, um conhecimento que ficou para trás e ela não... Deixa eu cair. E o conhecimento que tipo, ela teve na sala de aula, o conhecimento que ela teve até na faculdade, ela deixa para trás, ela acaba esquecendo. E acaba que isso é importante, não só para o meio acadêmico, não só para um concurso, não só para o Enem, né? Não só para essas questões assim de provas, mas a questão para sua vida, cara, entendeu? Para você saber como agir nessas situações. Você tem conta com a ciência. É isso. Ó, gente, vamos gravar um vídeo daqui a pouco sobre isso, vamos postar lá no canal, sobre essa questão motivacional durante a sua faculdade ou algum tempo aí da sua carreira acadêmica.
Porque, gente, eu já cometi isso muito no início da faculdade. Sobre a gente não estudar só para fazer prova, entendeu? A gente tinha que estudar para ter conhecimento, estudar para saber como falar, para saber o que está falando, para não cair nesse caso de tá falando asneira, entendeu? Eu sei que, tipo assim, a gente não é, comparando assim com alguns professores, né? A gente não é nada, entendeu? Mas com o conhecimento que a gente vai adquirindo a cada momento que a gente está estudando, cada momento que a gente está se dedicando, eu acredito que a gente está se equipando para momentos desse tipo, entendeu? Para situações desse tipo do nosso cotidiano. E acaba que, querendo ou não, a ciência, a gente percebe que ela está na gente, a gente não consegue mais tirar isso dela, graças a Deus, né? Graças a Deus. E, gente, continuando aqui, o Nali falou uma coisa interessante, que foi algo na ciência durante 2000 anos. E vamos falar isso só um pouquinho da história, para relacionar um pouquinho, para tentar dar um link aqui no nosso cotidiano. A questão da ciência que ficou estagnada durante 2000 anos. Eu falei isso no vídeo que eu postei ontem foi quarta, né? Foi quarto. Então, eu postei ontem lá no canal, falando que a ciência em si ficou parada por muito tempo por causa da filosofia aristotélica. Então, 2000 anos que o conhecimento se estagnou. E galera, isso com certeza se reflete hoje, porque muitas atitudes que as pessoas tinham naquela época, as pessoas estão tendo hoje. Pessoas que têm que são anti-vacinas, pessoas que acreditam na Terra plana. Doideira. Isso é algo que, tipo, as pessoas acreditavam naquela época. Sim. E estão trazendo pro dia de hoje. E, gente, então, a gente tem que parar de acreditar e começar a ter o conhecimento de uma forma que nós vamos buscar o conhecimento, porque nós estamos acostumados muito a ter informações prontas, né? Eu falei isso com o Kleber, não foi nem questão sobre a ciência, mas a gente está no nosso cotidiano, mas a gente não procura entender o que está ao nosso redor. Porque hoje em dia estamos na era da informação. Eu, por exemplo, eu nasci nessa era, entendeu? Você nasceu nessa era, então a gente tem uma facilidade. E acaba que muita gente tem, não sei se a palavra é muito forte, mas tem um descaso, entendeu? Com conhecimento. Acaba tendo as atitudes preguiçosas, entendeu? Em vez de estudar, entendeu? Prefere copiar e colar, tá entendendo? Gente, tá tão interessante essas lives porque um tema tá se ligando ao outro. Quando nós falamos com a Marielle, o tema dela se ligou um pouco da Raquel, que nós falamos um pouquinho sobre o laboratório. E quando nós tivemos a live com a Raquel, ela falou um pouquinho sobre a ciência do cotidiano, e hoje nós estamos falando um pouquinho desse desinteresse pelas ciências, que nós vamos falar no domingo com a Joyce Lima, que é um tema... Gente, não tá dando. A gente sempre volta pro ensino porque isso está na nossa alma. Não dá para negar isso. E só ler um comentário aqui do GB Cotrim. Esse é um problema das escolas hoje. Elas fazem química parecer um monstro de 7 cabeças necessários só para fazer prova. Gente, concordo demais com esse comentário. Demais. E não só a química, como também, vamos supor, a matemática. Muitas áreas de conhecimento. Muitas áreas do conhecimento. E hoje nós temos aquele estereótipo de tipo, você faz química, você é maluco, você faz física, você é mais doido ainda. Tem uma galera que realmente, mas não é assim, não pode generalizar não. Gente, tem físicas aí acompanhando a gente, Camila e Johanna, vocês são fenomenais, tá? Um abraço pra vocês aí. E, gente, a ciência, o conhecimento não é só para você fazer uma prova. Isso não é. Eu acho que quando as pessoas tirarem isso da mentalidade delas, eu acho que a vida flui, sabe? Porque tudo bem que a vida é formada de momentos, mas pensa assim, em algum momento no futuro você vai precisar desse conhecimento, entendeu? Não só na prova. Vou estudar aqui, vou decorar. Eu acho incrível quando... por exemplo, quando eu tive contato com um moço, ele morava lá em Cabo Frio, e ele veio contando justamente isso.
sobre os conhecimentos que ele aprendeu na escola que ele ainda lembrava. E aquilo ali eu fiquei, pô, tá, grande coisa, né? Aí normalmente as pessoas idosas falam isso, né? Dizem que fazia aquilo, fazia isso. E acabou que ele falou, cara, um termo que a gente usa na faculdade, entendeu? E isso ficou tipo assim, eu falei, cara, como que esse cara conseguiu gravar, como que ele conseguiu memorizar? E ele foi falando que ele passava muito tempo estudando no quarto dele, entendeu? Era coisa normal. A época dele era a época da biblioteca, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa tinha que ir lá, ela tinha que ter ensejo de estudo, ela tinha que querer o conhecimento, entendeu? Não é hoje em dia a facilidade que a gente tem, entendeu? E se você vê através da história, galera, a ciência foi desenvolvida para melhorar nossas vidas, né? Foram para facilitar. Hoje os meios que nós temos, como essa iluminação que nós estamos aqui, o próprio celular, foi a ciência, né? Foi os cientistas com muito através de meios tecnológicos, né? E dedicação para trazer isso pra gente. Então, gente, é muito importante vocês fazerem as perguntas, né? Certo? Sim. Porque a gente se deixa de perguntar. Gente, eu tenho um primo que eu justamente estava conversando sobre ele, sobre mais ou menos isso. Eu falei, gente, eu gosto de pensar. Eu não gosto muito de estar, sabe, ali no braçal, mas gosto de pensar. Tipo, me perguntar. Se tem uma coisa que eu faço muito é me perguntar, me questionar. E, gente, pra você, sabe, progredir em muitas coisas, até na sua vida pessoal, né? Nós precisamos nos questionar. Nós temos que parar de ter medo de dúvidas e começar a enfrentá-las de uma maneira diferente. Isso já tá indo pra uma coisa bem emocional, né? Cara, que vai chorando. Mas, cara, porque a gente trabalha isso. A gente não, né? A nossa professora, um beijo pra Mônica Ramos aí, nossa pedagoga, que ela fala bastante sobre isso, sobre a gente, sabe, parar de ter medo de se questionar e procurar realmente ter conhecimento sobre aquilo. E muitas das vezes a gente vai ter o conhecimento quando a gente pergunta, quando a gente tira essa vergonha de perguntar dentro de sala, de perguntar até aqui na live, de perguntar, entendeu? De expor a sua dúvida, porque provavelmente você já ouviu isso dentro de sala. Quando o professor fala assim, pô, a dúvida que você tem pode ser a dúvida do seu colega e tal. Então acaba que você não ajuda só a você ajuda ao seu próximo, tá entendendo? E eu vejo que no cotidiano você não vai ajudar só a você vai ajudar quem mora com você na sua casa, entendeu? Nesse período aí agora que a gente tá dentro de casa, tem uma galera muito criativa aí, entendeu? TikTok e tal. Mas eu acredito que se não tomar cuidado, acaba tendo danos, né? Se não tiver um conhecimento do que está sendo feito. Eu vejo muitos casos aí de pessoal pintando o rosto, descolorindo o cabelo e ficando careca, entendeu? Porque usa muito ácido. E não sabe que aquilo ali é um ácido, né? Só vê queimando, só coloca na cabeça e vê queimando e acaba danificando o seu próprio corpo, entendeu? Por falta do conhecimento. Galera, então, tem que ter, como aqui, eu tô gostando de ver a galera participando, a gente elogiando até na Arli aqui. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo por vocês estarem aí interagindo e tudo mais, é muito especial isso pra nós, né? Isso incentiva, cara. Isso incentiva o nosso trabalho, porque nós trabalhamos muito para estar aqui, estudamos muito para estar aqui. E abraço para Mariana que entrou aqui agora. Nós te amamos, tá, Mariana? Você é uma pessoa muito especial para nós, tá? Cara, o pessoal vai sentir ciúme, a gente ama todo mundo. Amo vocês todos, pessoal. Então, pessoal, para você que chegou aí agora, nós falamos sobre solubilidade, falamos sobre fake news, falamos sobre a questão do óleo e da água. E gente, peraí, esquecemos de falar do detergente, né? O detergente também. O detergente, galera, ele tem duas partes. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, quando ele interage com a gordura, ele acaba meio que englobando assim, as moléculas que se chamam de micelas, né? E acaba deixando a parte polar
por fora. Então, por isso que faz com que o detergente tenha uma grande eficácia contra a gordura aí, né? Você que gosta de lavar louça. Não, ninguém gosta de lavar louça, né? Ninguém gosta. Mas tipo, quando você estiver lavando louça, a partir de agora, sua mãe lá vai te obrigar, vai lavar a louça. Você vai já fazer essa associação. Você vai ver que o porquê que esse detergente consegue limpar o óleo que está na panela, ou limpar, né, em geral. Já consegue fazer essa associação. Isso aí. Então, galera, a ciência está em todos os lugares que nós olhamos. Ela e a tecnologia andam juntas. Então, quando você vê um avanço tecnológico, você também está vendo um avanço científico, porque as duas andam juntas. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Vocês que entraram aí agora, a Clícia, a Mariana, todo o pessoal da faculdade. Você também que está aí com a gente e não conhece nem a gente pessoalmente. Mas a gente é legal, a gente é legal. A gente é legal. Deixa aí seu comentário, galera. Deixa aí seu... Isso é muito importante porque cria pauta para o próximo vídeo, para Joyce, para a próxima live aí. E eu vejo que tipo, é um canal que está crescendo, entendeu? E precisa disso, precisa de curiosidade, precisa de enquete para trabalhar o conhecimento com vocês, entendeu? Precisa da interação do canal com quem está assistindo. GB Cotrim, muito obrigado por estar aí interagindo também conosco. Valeu mesmo, ideias fenomenais que você expressou aqui nessa live. E, gente, vamos ficar por aqui. Nós temos outra live no domingo, às 11 horas da manhã, tá? Fique conosco aí. E essa live vai ser boa, vai ser boa. Vai estar disponível no YouTube. A Joyce vai me bater depois de falar isso. Joyce vai bater nele. E vai estar disponível para você no YouTube essa live. E vamos gravar outros vídeos que vocês vão se surpreender. Para que daqui a algumas semanas vocês vão ver o resultado de hoje aqui, que nós vamos aprontar aqui. Então, galera, muito obrigado aí pela sua paciência, o seu interesse, as suas dúvidas, a sua expressão. Muito obrigado mesmo, isso motiva muita gente. Sim. E uma coisa que muita gente pode não ter perguntado ao longo da live, vai ficar nas nossas redes sociais aí para fazer perguntas para os próximos vídeos. E quando a gente estiver junto, a gente responde essas perguntas, nesses questionamentos, que é importante, Muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo. E vou ler só a última aqui, do GB Cotrim, que é: por isso, quando for professor, vou lutar para sempre incentivar meus alunos e se perguntar, e não focar só nas respostas. Nossa, isso daí é fenomenal, né? A Mônica fala bastante isso com a gente, que é quando você cria um questionamento para você, o momento que você aprende é quando você elabora a sua pergunta. Porque normalmente quando você está perguntando, na sua pergunta já tem a sua resposta. Então, tipo assim, você forma o seu querer, que é a sua resposta. E isso vai ajudar também seus alunos quando eles estiverem na hora de fazer perguntas, como nós estamos, né? Sim. E não ficar perdido, porque eu me sinto muito perdido quando eu estou numa pesquisa, porque a gente tem que fazer perguntas toda hora. E precisa do acompanhamento. Como eu estou tão acostumado a dar só respostas, eu acabo, fico preso, né, em uma situação desconfortável para mim, né? Sim. Então, galera, muito obrigado mesmo. Valeu pela sua visualização aí. Continue com a gente, se inscreva lá no canal, deixe seu like no vídeo de ontem, que tá muito maneiro, tá maneiro. Tu viu? Fala a verdade. Tá maneiro. E compartilha aí com sua família. Gente, vamos bater a meta de 100 inscritos. Estamos quase lá. Vou fazer um vídeo muito interessante para vocês. E tô pensando em um sorteio, tá? Tô pensando num sorteio muito maneiro de química aí para vocês. E vamos nessa. Mas vamos ver aí o que vocês vão fazer, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. A participação de vocês aí foi muito importante, porque isso demonstra que tem pessoas ao nosso lado, né? Que não é só a gente pensando nisso. E é muito importante vocês aí, gente. Muito obrigado aí. Mariana chegou no final. Te amo. Tchau. Valeu.